Eu quero ministrar uma palavra a você, que é uma palavra que eu vou estar ministrando mais sobre ela, meditando hoje. Eu tenho meditado sobre o livro de Samuel, eu tenho lançado um olhar para perceber a vida de Saul e a vida de Davi, e começar então a olhar esses dois homens, Saul e Davi, e aprender com eles, como ser um homem que agrada o coração de Deus. E terminei agora de fazer a leitura do livro de 1 Samuel, e algo me chamou muita atenção, principalmente no capítulo 30, de onde nós vamos tirar aqui várias pregações que eu quero dividir e ministrar o coração de vocês, tá ok? Então essa é uma primeira ministração que nós vamos falar mais sobre isso, principalmente nos nossos cultos de domingo. Então abra por favor a palavra em 1 Samuel no capítulo 30, e se você encontrar, só fala assim, célula, para eu saber se já posso iniciar. O culto de terça-feira, a gente tem uma proposta com ele, nós estamos chamando a terça dos ativados ou da ativação, porque a Romanos 10, 7 fala e pregação que fala a respeito de Jesus Cristo. Então, o propósito nosso nas terças-feiras é liberar uma palavra que ative em você fé, porque uma vez que eu e você tivermos fé, então nós vamos começar a ver o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes, a gente pode dizer assim, mas eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, mas a gente precisa ver se nós temos o fruto de fato, que mostra que nós temos fé. Veja que interessante, Tiago ele fala que Satanás ele também crê em Deus, ele até treme quando fala no nome de Jesus para ele, só que ele é completamente averso às coisas de Deus. Então a fé ela é de fato aquela confiança plena, ainda que os nossos olhos não contemplem, mas eu criei, por isso preguei, por isso vivi, por isso fiz. E quando nós vivemos essa dimensão de fé, geralmente ela é acionada em nós em momentos que a gente tem maiores lutas e maiores dificuldades. Porque fé, quando tudo está bom, não deixa de ser fé. Mas a fé que traz o sobrenatural, a fé quando tudo está bom é a fé da permanência, porque muita gente desvia do Senhor quando está na prosperidade. Mas a fé na adversidade é a fé que nos faz abrir o sobrenatural. Então, eu quero desafiar você, a todas as terças-feiras nós vamos ter um pregador aqui, ministrando a palavra do Senhor. Terça-feira que vem vai estar o Leleco aqui com a gente, ministrando a palavra. E eu quero convidar você para que você não apenas venha às terças, mas que você também chame outras pessoas para estarem presentes. Amém? Falei isso, enrolei bastante para que você encontrasse o texto de 1 Samuel. Encontrou em nome de Jesus? Então, o 1 Samuel está aqui, Capítulo 30, eu quero ler com você a partir do versículo 1 até o versículo 20, tá bom? Uma leitura um pouco extensa, mas vamos lá. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o seu povo que se achava com ele, fui mexer aqui e perdi o negócio, que se achavam com ele, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as suas duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas, porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, trazei-me aqui a estola sacerdotal. Que Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram.
Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderes, de cansados que estavam, passaram o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de passas de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá, contra o lago sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziglag. Disse, pois, Davi: poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino e até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Amém? Glória a Deus. Amados, olhando para esse texto, ele nos parece que ele faz jus a dias em que nós vivemos fortes emoções, tipo, e um dia nós temos um dia feliz, um dia triste, um dia de lutas e um dia de sucesso. É mais ou menos, se a gente parar e pensasse assim: poxa, hoje em Muriaé, todas as estações do ano se fizeram presentes. Nós sentimos calor, choveu, sentimos frio, caiu granizo, que a gente fala que é parecido com neve. Eu não sei se você já teve essa impressão, se você já teve dias assim. Você acorda bem, você acorda feliz, o dia anterior foi maravilhoso, você conseguiu alcançar algo que há tanto tempo você ansiava por aquilo. Talvez você fechou um grande negócio, talvez você conquistou aquela menina que você estava paquerando, talvez você pediu em casamento a namorada, ela aceitou no dia anterior. Você conseguiu aumento de salário, não sei, alguma coisa que mexe com você, que você fala assim: cara, Deus é bom, algo maravilhoso Ele fez para mim. Mas no dia seguinte, ao acordar, você está todo felizão, está tomando aquele café bom e gostoso, e de repente vem uma má notícia. E aquela má notícia, ela desce amarga, é difícil de entender a razão pela qual aquilo aconteceu. E nós passamos um dia que iniciou feliz, nós passamos um dia então meio atordoado, sem saber porquê, e parece que aquele dia tão bom que foi ontem, ficou tão longe, diante do tamanho da dificuldade que a gente vai vivendo. Eu não sei se você já passou por dias assim, ou se você está passando por dias assim, ou se você pelo menos conhece alguém que já passou por dias assim. Você conhece pelo menos alguém que já passou por dias assim? Deixa eu ver, faz assim com a sua mão. Você já passou por dias assim? Está passando? É sobre isso que eu quero falar com você. O texto de 1 Samuel, no capítulo 30, fala de Davi. Fala que Davi está voltando. Se você ler o versículo 29, os filisteus se ajuntaram para guerrear contra Israel. Eles estavam em Jezreel. E ali todo o exército filisteu vai fazer guerra agora contra Israel. Nesse caso, o Davi estava fugindo de Saul na terra do filisteu. Ele conseguiu um lugar para morar, que é Ziglag. E como então um morador ali, de Ziglag, na terra dos filisteus, no primeiro momento eles se ajuntam ao exército, como quem diz: vou somar força com vocês. Aí o comandante olha para lá e fala assim: esse cara é traíra, ele é X9, não dá para levar ele é de Israel. Não, eles fazem lá um concílio, manda Davi embora,
E Davi, então, ele sai do deserto, ele anda aproximadamente 150 quilômetros. Eu acho que é aproximadamente a distância de sair de Moriaé até Juiz de Fora, mais ou menos. Só que não tem carro, não tem avião, é camelo, é deserto, é sol escaldante. Eu não sei quantas horas eles levaram para poder chegar até Ziglag, sua casa, e alguém que sai de um lugar assim, ele está louco para chegar em casa, está louco para poder ver a sua mulher, né? No caso dele, as mulheres, né? De ver a filha, né? E de estar em família. Assim como ele, os seus 600 homens que saíram para a guerra. O que acontece quando eles chegam em Ziglag? A casa está queimada ao fogo, não tem gado, as esposas não estão lá, os filhos também não se encontram. E na hora que eles se deparam com aquilo, o que eles fazem? Eles choram. E diz o texto que eles choram até não ter mais forças. E quando eles estão chorando, eu não sei quem que pensou, falou assim, cara, a culpa é de Davi. É por causa de Davi, vamos matar esse homem. A gente está lutando essas guerras, é por causa de Davi. Lembra que muitos desses aqui que estão com Davi, são aqueles amargurados em apertos, e aqueles endividados, que se juntaram a Davi na caverna de Adulão. Homens até então perigosos, mercenários. Pensa, você discipulando uma galera que era ex-traficante, ex-matador, ex-não sei o quê, e de repente aquele povo anda contigo. E na hora que a situação ficou ruim, eles falam assim, a culpa é tua e nós vamos te matar. Aí você fala, ih, rapaz, lascou, suscitou o passado desses caras, eles vão realmente passar a faca. Então, a situação de Davi, ela foi cada vez mais piorando. Além de não ter casa, não ter família e não ter a produção, porque não tem gado mais, se tem agricultura, foi queimado. Não tem onde tirar sustento mais. Então, a situação é caótica de ruína e piora, porque tu fala que ele se levanta. Ele consulta a Deus, tem uma palavra de Deus, ele redobra o ânimo, ele vai e persegue os amalequitas. O final da história a gente já sabe. Ele vai encontrá-los no lugar onde eles estão festejando. Está todo mundo chapado, com vinho, bebeu todas. Estão dançando nas festas. A Bíblia fala que eles estão espalhados, não tem formação de exército, todo mundo está desprevenido. Então, quando Davi ele chega, geralmente à noite, ele olha para aquele vale onde estão amontoados os amalequitas e fala assim, agora, Deus entregou nas nossas mãos, foi e os venceu. O número dos amalequitas eram superiores ao número dos homens de Davi, eram 400 de Davi, 200 ficou para trás, 400 seguiu. E só restou do exército dos filisteus também 400 homens. Isso nos faz entender que os filisteus tinham muito mais soldados e exércitos do que aqueles que estavam com Davi. Bom, essa é a história que nós lemos, nós já sabíamos o final, a gente sabe que ele foi vitorioso, a gente sabe disso tudo que passou. Porém, o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver com você? Bom, eu quero falar com você então, a respeito dos inimigos do povo de Deus. Eu quero falar com você que nós temos inimigos que trabalham especificamente, falei certo? Em algumas áreas da nossa história para roubar de nós a bênção que Deus quer nos dar. Veja, um inimigo, 2 inimigos, são os amalequitas. Eu quero falar com você hoje a estratégia dos amalequitas para impedir na minha e na sua vida a bênção de Deus de acontecer. Então fiquem atentos, eu não vou esgotar o assunto, eu vou trabalhar hoje só um ponto disso e vou desenvolver esse sermão nos outros domingos. Eu, se fosse você, não perderia, porque entender essa sutileza de Satanás nos coloca a um passo da vitória e das bênçãos do Senhor nas nossas vidas. O que eu quero que você guarde, se você quiser anotar, muitos são os inimigos do povo de Deus, é verdade. Os inimigos de Deus, ou do povo de Deus, o meu e o seu inimigo, ele tem um propósito, ele quer criar um ambiente no qual nenhuma das intenções e das bênçãos de Deus se cumpram, nem na minha, nem na sua vida. Então, o inimigo está ali para atrapalhar de você, para que você seja abençoado. Ele não gosta que você seja abençoado.
Então ele trabalha contra você. Ele trabalha roubando de você as bênçãos de Deus. Então, o Amaleque, que é um inimigo do povo de Deus, ele é muito conhecido como um ladrão. Nós podemos dizer que os amalequitas, eles tipificam roubadores, ladrões, pessoas que vêm e vai sabotar, ou ele vai tirar, ele vai roubar, ele vai furtar tudo o que nós fazemos e o que nós produzimos. Os amalequitas significa, o sentido do amalequita significa aqueles que são do vale. Tem que botar o óculos, estou querendo não colocar o óculos, mas está difícil aqui. Significa então que aqueles que são e moram no vale. Os amalequitas estão envolvidos com saques, com roubos, com os assaltos, e eles sabem escolher o momento certo de atacar, de nos roubar, de nos matar e também de nos destruir. A Bíblia fala que o nosso inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Só que os amalequitas é o exército de ladrões e de assaltantes. Olha como que eles operam. Primeiro, eles armam emboscadas. Fala comigo assim, emboscadas. E eles são rápidos. Fala comigo, eles são rápidos. Eles são velozes. Quem arma emboscada, como que é a posição de alguém que faz laço para pegar alguém? Como você acha que é o comportamento dessa pessoa? Geralmente uma pessoa sorrateira. Ele não ataca de frente, mas ele espera um momento que nós estamos desavisados para vir e nos assaltar. Por exemplo, quem já foi assaltado aqui? O ladrão informou você o dia que ele ia te assaltar? Ele mandou um WhatsApp para você, falou assim, olha, eu vou te assaltar às 21 horas na saída da igreja. O Pedro, por exemplo, foi assaltado, meu filho, roubaram o celular dele. Estava aqui, acabou o JNV, sentado ali na calçada. Então veio um rapaz, furtou dele um celular, só não roubou o celular do Edson que ele não tinha, roubou dele e do Franco. Ninguém avisou a ele, eu vou passar aí e vou roubar você. A Márcia agora do Esdras foi roubada também, estava voltando do trabalho. Alguém subiu de moto nessa rua aqui, puxou ela pelos cabelos e roubou dela também o seu celular. O ladrão não avisou. Quem foi roubado aí? Eles avisaram vocês? Sim ou não? Mas por que roubou? Por que ele roubou algo meu e o seu? Por que ele roubou o celular do meu filho que estava aqui sentado na calçada? Por quê? Ele estava distraído. Por que roubou a Márcia ali? Porque ela estava distraída. Ela estava como eu e você fazemos. Andamos na rua assim. Aí tem gente que cai no buraco, tem gente que bate com a cara no poste, porque ele está olhando para o celular. As distrações são oportunidades para os ladrões, para sermos assaltados. Qual é a estratégia de Amaleque? O empobrecimento ou o fracasso sucessivo na vida financeira. Esse tipo de inimigo quer fazer você empobrecer. Esse tipo de inimigo, ele quer tirar de mim e de você toda a produção que nós produzimos. Segundo, ele quer criar e manter uma base mental de dúvidas frequentes e uma identidade de fracasso e de perdedor. Quantas pessoas hoje não creem que elas podem melhorar? Quantas pessoas hoje não creem que a vida pode mudar?
Ou quantas pessoas hoje, eles carregam dentro de si pensamentos dos quais eles não se valorizam, eles simplesmente dizem para eles mesmos, não, eu sou culpado, eu não posso, eu jamais vou conseguir, isso não é para mim. Então são pessoas que elas foram formadas com uma mentalidade que está escravizando-as. E geralmente essa mentalidade ela vem com o princípio ativo da dúvida, quando nós duvidamos que aquilo que Deus diz é verdade, ou só achamos que é verdade para o outro, mas para mim não vale. Então uma das estratégias dos amalequitas é colocar em nós uma mentalidade de dúvidas frequentes. Terceiro, atacar principalmente aqueles que estão fracos e distraídos. O alvo dos amalequitas são os fracos e os distraídos. Quarto, realizar investidas inesperadas e fulminantes, logo após as grandes vitórias, ou os livramentos que nós recebemos. Ele vai atacar, geralmente, depois que a gente saiu de um culto abençoado, recebeu uma promessa de Deus, que Deus abriu um mar para a gente passar. Então, são nesses lugares que eles vão tentar nos enredar, nos atacar. Quinto, sugerir que nós aceitemos as nossas vidas pequenos pecados, ou mantenhamos abertas brechas, ou possibilidade de pecar. É quando nós achamos que, e vivemos num tantos faz, todo mundo faz, ou todo mundo é assim, e nós vamos sendo condescendentes conosco mesmo a respeito de algumas áreas das nossas vidas, que na realidade são brechas para os amalequitas nos atacar. Sexto, ele quer manter os cônjuges e os filhos aprisionados em pecado, longe da comunhão, longe da unidade familiar e também ministerial. E por fim, sétimo, quer estabelecer uma vida sem autoridade espiritual e sem autoridade moral. 7 pontos que a gente vai desenvolver, mas hoje eu quero te falar da estratégia que faz o amalequita parecer com um gafanhoto, o ladrão gafanhoto. Um ladrão perverso que faz de tudo para roubar a nossa alegria, os bens que nós temos, o bem do povo, e que está inteiramente relacionado à sua vida financeira. Eu fiz uma rápida pesquisa e descobri que problemas conjugais relacionados, por exemplo, à crise financeira, são hoje uma das principais razões de divórcio no mundo. Na realidade, é o segundo maior motivo, depois de uma traição. O segundo maior motivo que está gerando divórcio nas famílias é o problema financeiro, segundo fonte do IBGE e algumas pesquisas norte-americanas. Então, veja, quando a nossa suficiência ela é atacada, e quando nós vivemos uma vida onde nós produzimos e nada colhemos, ou só geramos dívidas, isso tem um poder enorme de atrapalhar relacionamentos e destruir famílias. A vida financeira, ela é altamente espiritual. Nós precisamos entender que quando a palavra de Deus fala de dinheiro, ela está falando de algo que é altamente espiritual. Quem já passou por algum problema de aperto financeiro aqui? Deixa eu ver se é bom ou é ruim? Perturba ou não perturba a paz? Veja, abre por favor em Juízes, no capítulo 6 de Juízes, no versículo 1, Juízes, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Versículo 3: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os... quem? O que eles faziam?
como também os povos do Oriente, o que eles faziam? Subiam contra ele, e contra ele se acampavam. O que eles faziam? Destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou o quê? Muito debilitado, com a presença dos midianitas, contra os amalequitas também. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Qual era a estratégia dos amalequitas, juntamente com os midianitas aqui? Qual o momento que eles chegavam para atacar o povo de Deus? Qual era o momento da emboscada? Qual era o momento que eles vinham com as suas forças para poder saquear o seu povo? Qual era o momento? Olha para mim, gente. Quando eles estavam o quê? Para colher o fruto do seu esforço. Quando eles iam entrar no gozo, quando eles iam entrar na abundância, quando eles iam começar a pegar os frutos daquilo que eles semearam, do árduo trabalho, o que acontecia com eles? Vinham então os amalequitas, como gafanhotos, um exército numeroso, e esse povo vinha e assaltava o povo de Deus. O povo de Deus então ficava como? Debilitado. Ele não tinha condição de reagir. Na realidade, foram tantos ataques ao povo de Deus, que o povo de Deus ele já até se acostumou a ser assaltado. Uma vez meu pai falou comigo assim, meu pai trabalhou muito no caminhão, fazendo mudanças para vários lugares e estados. Ele falou assim: filho, eu já deixo os 20%, ele usa um termo lá, ele colocava o dinheiro no documento do carro dele, e a estratégia dele era o seguinte: o fiscal vinha, documento do carro, e a sua carteira de motorista, por favor. E ali estava ali, uns R$10, R$20, o valor que ele queria colocar ali, ele colocava, e ele falava comigo assim. Então, se o guarda fosse o guarda, por exemplo, honesto, ele falava assim: que negócio, você está me chantageando? Não, rapaz, desculpa, é que eu guardo o dinheiro aí, me dá o dinheiro aqui e tal. E aí, quando ele percebia que o cara queria levar vantagem, ele falava assim: não, então, ele pegava aquele dinheiro, fazia vistas grossas, e falava assim: pode ir. Por que meu pai foi condicionado? Ele já andava com o dinheiro da propina, para dar para as pessoas, para ser liberado. Essa é a mente cativa e passiva, que fala o seguinte: não, vai ter sempre aí, então estou facilitando. Não, eu vou andar na rua, agora não está seguro andar mais em Dornelas, então eu vou andar assim, vou fazer o seguinte: o dinheiro bom mesmo vou colocar na meia, mas o dinheiro pequeno eu vou colocar na carteira. Então, se eu for assaltado, eu pego, dou a carteira logo, ele leva lá o dinheiro pequeno, e o dinheiro grande está aqui, ou na cueca, ou na meia. Ou seja, quem já fez isso? Ou quem conhece alguém que já fez isso? Então, essa é a mente condicionada. Eu vou ser assaltado, então já estou garantindo o dinheiro do assaltante. Eu entendo que era essa a mentalidade daquele povo. Aquele povo já estava condicionado a ser roubado. Ele falou assim: então, eles estão vindo mesmo? Tanto é que Gideão, ele tenta uma manobra. Ele vai fazer o seguinte: ele vai guardar o trigo aonde se moe a uva. Ele está tentando, de uma certa forma, garantir nem que seja uns 10% da colheita dele, para que ele pudesse sobreviver. O povo aprendeu a sobreviver. Sabe o que acontece? Muitas vezes, a gente fica num empobrecimento tão grande, que a gente acha que a gente não tem direito de melhorar de vida, que a gente não tem direito, que a gente nunca vai ter condição de comprar um carro novo, de morar numa casa boa, de vestir uma boa roupa. Por quê? Porque a gente já está condicionado ao ambiente de pobreza, de empobrecimento. Então, eu deixei de sonhar em algo melhor,
Eu deixei de pensar em construir algo melhor para mim, porque eu já me sentenciei, eu falei assim, para mim não tem jeito. Não, eu tenho um carro novo e nunca que eu vou conseguir ter um carro novo. A gente tem uma mentalidade tão escrava, que a gente não quer nem melhorar, a gente não se esforça, a gente não estuda, a gente não faz uma faculdade. E a gente vai vivendo. Ou melhor, a gente vai sobrevivendo. Se você não crer que o meu e o seu Deus quer nos dar uma vida abundante, eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser milionário, mas se você não crer que Deus, Ele quer que você seja abençoado e que você produza segundo, você colhe o fruto segundo a sua produção, você vai viver sempre refém de um inimigo chamado Amalequita, que roubou de você um sonho, que roubou de você um futuro melhor, te dando um presente desgraçado, onde você está apenas sobrevivendo. E você sobrevive assim, debaixo de lutas, porque é discussão e mais discussão, com o marido, ou com a esposa, ou com o filho, porque nunca tem o que sobra, e só tem dívida. Aí o casamento está indo para as cucuias, o relacionamento com o filho não está bom, porque os amalequitas estão fazendo saques e estão nos assaltando. E é justamente quando você pega e você fala assim, rapaz, ganhei uma causa na justiça, Deus é bom, olha que maravilha, agora ganhei uma causa na justiça, veio um dinheiro enxuto, veio uma herança, ou ganhei uma promoção, ou estou vivendo agora com, vai dar, e de repente as coisas elas são o quê? Todas interrompidas na sua vida. O seu ciclo nunca rompe com nada, mas eu só ou fico estagnado, ou só vai piorando. Agora vem cá, Deus quer isso? Quem não quer? Mas só que Deus ele tem uma lei chamada lei da semeadura. Como é a lei da semeadura? Você sabe como é que é? Como funciona essa lei? Eu sempre vou colher daquilo que eu planto. Fala comigo assim, lei da semeadura. Eu sempre vou colher do que tem plantado. Você não tem escolha sobre aquilo que você vai colher. Você tem escolha daquilo que você vai semear. Agora veja aqui. O que esse povo estava semeando aos ataques dos amalequitas? O que eles estão semeando? Fala para mim, gente. Acabei de ler o texto, Juízes. O que eles estão semeando? Medo. Estão colhendo tormento. Está tudo com medo. Está tudo chorando e lamentando. Talvez o espírito a unção da galinha da Angola surgiu nesse momento. Ó dó, ó vida, ó dó, ai, ai. Surgiu ali. Porque aquele povo só sabia fazer, sabe o que? Lamentar. Olha para o seu irmão e fala assim, pode ser que a sua vida, em muitos momentos, é para chorar. Mas o choro não pode durar muito tempo. Veja, eu não quero tirar de você e nem de mim o choro, porque Davi chorou, o exército chorou, o exército lamentou. Mas o que Davi fez? Depois que chorou o que tinha que chorar, o que ele fez? Ele fez o quê? Ele se animou e fez o quê? Partiu para dentro. Agora eu vou pegar o que é meu. Ele consultou o Senhor, pegou a direção de Deus, e debaixo da direção de Deus ele partiu. Deus falou com ele, e Deus disse assim, pode perseguir, você vai alcançá-los, e você vai livrar o seu povo. Então ele não pensou duas vezes, ele se redobrou de força e ânimo,
ele chamou o seu exército e falou assim: cambada, vamos embora, que Deus nos deu de volta. Veja, mas eles precisaram de ter a perseverança, a decisão de se levantarem e de perseguirem. Um detalhe, eles tinham acabado de percorrer 150 quilômetros, debaixo de um sol escaldante. Chegaram em Ziklag, viram a situação como estava. Ninguém fez um banquete, ninguém comeu churrasco. Muitas das situações do plantear é vestir pano de saco, lamentar, jejum. Então esse povo passou lá, eu não me lembro de quantos dias que ele passou lamentando. Vamos dizer que são 3 dias. Logo depois ele deve ter se levantado, aí deve ter comido alguma coisinha, e vamos embora, vamos persegui-los. Eles já vinham de um caminho exaustivo. A Bíblia fala que eles estavam cansados. Olha para o meu irmão, para o seu irmão, e fala assim: eles estavam cansados. Mas o cansaço não tirou deles a intenção da guerra e a perseguição da vitória. O que eu quero que você entenda hoje, eu já vou terminar, só esse ponto que eu vou trabalhar hoje, a postura de Davi. Eu quero que você entenda hoje o seguinte: ou você vai ficar nessa nhaca da vida que você está há tantos anos, chorando e lamentando, ou você vai criar vergonha na cara, vai tomar uma atitude, vai consultar a Deus e vai buscar aquilo que te roubaram. 2 ações. 2. Tem gente que está chorando até hoje. Tem gente que não está acreditando mais. Aí eles falam: eu tenho fé, mas não tenho um fruto. Eu creio, mas não mudou. Não houve a manifestação da glória de Deus. Porque fé não é apenas você concordar com Deus e falar assim: não, eu concordo que Ele é poderoso, eu concordo que Ele pode fazer as coisas, eu concordo que Ele pode mudar tudo. Não. A fé vai além de uma concordância. A fé, ela tem confiança e uma ação concreta, perseverante de uma conquista. Tiago vai dizer que aquele homem que é ânimo dobre, ele é como agitado como a onda do mar, ele é inconstante. Ora ele quer uma coisa, ora ele quer outra coisa. Ele não alcança nada. Olha para o seu irmão e fala assim: um inconstante não alcança nada. Mas o perseverante vai ver a glória do Senhor. Você pode dar um monte de desculpa agora. Você não tem tempo, eu não tenho dinheiro, eu não nasci na família rica, todo mundo é contra mim, no meu trabalho todo mundo me persegue. Não, eu tenho que sair do meu emprego, porque lá o pessoal não é crente, pastor. O pessoal lá é tudo pagão. Lá não é ambiente para mim, pastor. Eu tenho que sair daquele lugar porque ali tem gente me perseguindo, pastor. Ei, vem cá. Quantos lugares você saiu por causa dessa desculpa esfarrapada que você tem dado para você mesmo? Não, se a gente não sustenta, se a gente não consegue lidar com uma pequena adversidade, meu irmão, como que nós vamos ver a glória de Deus? Seja a adversidade de que área for. É o que Tiago fala assim: você tem fé? Mostra-me as tuas obras. Me mostra o fruto. Que mostre para mim e que revele a mim que realmente somos homens de fé. Primeiro, a fé, lá em João 15, fala: se nós permanecermos nas palavras do Senhor, né? Se nós permanecermos em Cristo, as palavras de Cristo permanecerem em nós, tudo que pedimos ao Pai em nome dEle, Ele vai nos conceder. Primeiro, fé é igual orações respondidas. Não é a oração pela oração que me leva a conquistar.
é a fé com a oração. Porque eu posso orar sem acreditar. Eu posso apenas repetir umas falas sem crer que eu vou conseguir. Então, eu estou orando, pastor. Tem fé? Pastor, esse negócio de fé é outra coisa, mas eu estou orando. Mas se você tem fé e ora, e a fé vem pelo ouvir da pregação, a pregação sobre Cristo, vem pelo ouvir da palavra de Deus, a pregação de Cristo, por isso a ativação. Então, se eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu concordo com a palavra de Deus, e aí eu alimento a fé, eu falo assim, ei, é isso que Deus tem para mim, eu creio nisso, então fui. Eu vou agora perseguir os amalequitas, vou vencê-los, e vou trazer de novo tudo que é meu, tudo aquilo que ele roubou. Quando eu então estou agindo em fé, porque eu ouvi a palavra de Deus, então, meu irmão, eu vou viver o tempo do sobrenatural. Agora, não adianta dizer que eu tenho fé, se eu não tenho fruto. Quer ver uma coisa que é uma marca característica de uma pessoa de fé? Ânimo e boa vontade. Quer ver uma outra questão que é característica de pessoas que não têm fé? Desânimo e má vontade. Vou te dar uma isca, um toque. Se você viu alguém desanimado, você viu alguém sem fé. Alguém que está duvidando. Alguém que não acredita mais. Alguém que perdeu a esperança. Mas se você olhar, alguém que está sofrendo, está passando por mal bocados na vida. Se você conhecer a história de alguém que você fala assim, meu Deus, dá vontade até de chorar. Mas ele está glorificando, você achou alguém de fé. Você encontrou alguém que acredita. Ainda que a vida dele não manifestou aquilo que ele já viu e já apanhou em fé. Só que ele trouxe uma realidade de Deus para a sua realidade momentânea. Ele age com a realidade de Deus no seu presente. Então, ele está chamando a fé a existências, as coisas que não são, por fé, pela concordância de um testemunho. Pai, Filho e Espírito, os três entraram em concordância no céu, e os três falaram, façamos um homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. A concordância gerou um homem. Por isso Jesus fala, tudo que você desligares na terra, será desligado no céu. E tudo que você ligar na terra, será ligado no céu. Como nós desligamos e ligamos? Na concordância. Quando nós concordamos com o que Deus disse, nós desligamos aquilo que Deus não disse, e nós ligamos aquilo que Deus disse. Pelo simples fato de acreditar na palavra de Deus, e ligar com autoridade, com fé, nós geramos um ambiente dos milagres, do sobrenatural na nossa história. Por que às vezes a gente não consegue isso? Porque nós deixamos o nosso cansaço nos derrubar. Nós deixamos o nosso desânimo ditar o curso da nossa história. E a gente está sempre adiando para o outro dia o que deve ser feito agora. Eu quero orar com você, se você assim me permitir. Se você quiser vir ao altar, venha ao altar. Eu estou te falando de uma ação de uma amalequita. Ele quer roubar a sua produção. Ele quer roubar o seu fruto. Ele quer te fazer debilitado. Ele quer que você se sinta um fracassado e incapaz de viver o melhor de Deus sobre a sua história. Eu quero orar principalmente para aqueles que deixaram de sonhar, deixaram de acreditar e deixaram de lutar. Tem gente que não acredita mais na conversão do esposo,
não crê mais na conversão da esposa, não crê mais na conversão dos filhos. Tem gente que não crê que Deus pode fazer mais nada. Talvez você não fala isso, porque fica ruim, né, a gente falar isso sendo crente, mas as suas ações estão comunicando essa verdade. Hoje nós temos um tempo para que nós possamos nos arrepender e que a gente possa ir ao altar de Deus e clamar a Ele e pedir: Deus, renova a minha fé. Eu não acredito mais. Uma das orações que foram feitas na Bíblia, no Novo Testamento, foi: ajuda-me com a minha falta de fé. Me faz enxergar o que eu não enxergo mais. Me faz olhar para os meus gigantes e derrotá-los. Pai, eu quero sonhar, eu quero me ver como o Senhor me vê. Eu quero olhar para mim com os teus olhos. Eu quero entender o lugar onde o Senhor quer me colocar. Eu quero sonhar com as coisas grandes. Eu quero visualizar o que o Senhor está vendo. Eu quero ouvir a tua voz, como os relâmpagos e os trovões, ou como o cessio de um vento. Pai, eu quero entrar no lugar aonde as tuas palavras se tornam como torrente das águas, aonde as tuas palavras, Senhor Deus, ela me transmite paz no meio das minhas tormentas. Pai, nós queremos ser conforme Jesus, que dormia no meio das tempestades, porque o mundo podia estar quebrando lá fora, as situações podiam estar sem controle lá fora, mas Jesus, Ele era a paz, Ele é a paz, e Jesus se movia, não por aquilo que os olhos contemplavam, mas por aquilo que a fé enxergava, por aquele lugar onde ele confiava e onde ele dependia totalmente do Senhor e do fluir do teu Espírito. Nos ensina a ser como Jesus, a acreditar na tua palavra e não nos atemorizarmos diante das más notícias, e não nos aterrorizarmos, Senhor Deus, diante do dia mau, mas aquilo que Paulo ele fala em Efésios, que vindo o dia mau, nós possamos permanecer inabaláveis, firmes, firmados no Senhor, porque o Senhor é a razão da nossa vida, a razão da nossa história, a razão de estarmos vivos. Nós não precisamos de dinheiro, de carros e nem de cavalos, nós precisamos do Senhor, Pai, nós precisamos simplesmente do Senhor. O Senhor é o nosso alicerce, o nosso fundamento seguro. Nós queremos colocar a nossa vida, conforme Mateus diz, Senhor Deus, edificar sobre a pedra, sobre a rocha que é Cristo. Pai, eu quero te pedir um renovo sobre a vida dos teus filhos e filhas que aqui se encontram. Eu quero pedir ao Senhor Deus que o Senhor venha sobre eles, Espírito Santo de Deus tocando-lhes, avivando-os, despertando, chamando, Senhor Deus, à existência das realidades do teu coração. Pai, eu te peço, Pai, suscite fé no meio do teu povo, atiça no meio deles, ó Pai eterno, a fé, atiça no meio deles, incita o espírito deles, Senhor Deus, para que eles se ponham de pé, para que eles saiam desse lugar da murmuração, para que eles saiam desse lugar da prostração, e como Davi, nesse caso, meu Deus, meu Pai, uma vez posto de pé, nós possamos partir debaixo de uma palavra, de uma orientação, Senhor Deus, do Senhor, e conquistar aquilo que é nosso por direito, aquilo que Cristo já conquistou naquela cruz, aquilo que é meu, é da minha família, é dos meus filhos, é desta igreja. Pai, que nós venhamos a conquistar cidades, porque o Senhor tem plano para a cidade, o Senhor tem plano para a família, o Senhor tem plano individual, tu tem carreira, o Senhor tem vocação, o Senhor tem ministério a destravar nas nossas vidas, Pai, e nós te pedimos, Deus, que a tua palavra como palavra rema, a tua palavra como fogo, a tua palavra como centelha que incendeia, para ela possa cair no nosso espírito, incendiar-nos de tal maneira, Pai, que toda procrastinação, que toda mente paralisada, cativa, caia por terra, para que nós possamos viver, Senhor Deus, o melhor do Senhor, e possamos crer na tua palavra, vencendo toda dúvida pela convicção da fé, e pela fé alcançarmos todos os planos e propósitos que o Senhor tem para nós. Deus, eu te peço isso, renova-nos,
não somente a nossa que estão, mas renova essa igreja, renova esse povo, renova essas famílias. Atiça-nos, Pai, aviva-nos, arranca de nós a apatia, arranca de nós o desânimo, arranca de nós, Senhor Deus, ó Pai, essa mente procrastinada, arranca de nós esse engessamento religioso, para que nós possamos ser avivados por Tua graça e pelo Teu poder. Pai, em nome de Jesus eu oro e abençoo os Teus filhos e filhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Fica de pé um pouquinho e deixa eu te explicar uma coisa. A vida precisa ser o altar. A gente não tem que viver de um momento de altar como na terça-feira. Eu vim aqui, a palavra mexeu comigo, eu vim aqui para frente, respondi da oração. Ótimo, que bom que você veio, você entendeu. Então, o fato de você estar aqui, que você está entendendo algumas coisas. Deus começou a mexer, começou a te dar alguns discernimentos. Preste atenção que eu quero que vocês entendam. Deus não nos chamou para andar no ministério da muleta. Eu lembrando a minha esposa lá, né? Está com a muleta, né? Por que a minha esposa está andando de muleta? Por quê? Porque ela machucou o pé, ela quebrou esse osso e ela perdeu a sua capacidade por si mesma de locomover-se. Então ela precisa de se apoiar em muletas. Deixa eu explicar uma coisa. Às vezes, para a gente pegar um tranco, ou para a gente ser ativado, a gente precisa de algumas muletas. Quer um irmão, quer irmã. Põe a mão do lado do seu irmão assim, no ombro dele assim. É assim, ó, eu preciso de um do outro. Eu preciso de alguém para me falar algumas verdades. Eu preciso de alguém para me amar. Eu preciso de alguém que ore comigo. Eu preciso de alguém que me faça ver o que eu não estou vendo. Então eu preciso do outro. Mas eu não posso colocar no outro a solução da minha vida. O meu bem-estar não depende do outro. A minha vitória não depende do outro. Ela depende do Senhor. Por isso eu quero te dizer uma coisa. Precisa soltar muleta. Por que é soltar muleta? Você precisa ser uma pessoa madura, consciente da fé, vencedor das lutas, que sabe que o Senhor é contigo. Amigos a gente sempre vai ter, mas a sua esperança não está no homem, a sua esperança está no Senhor. Então, meu irmão, tem gente que está há 300 anos na igreja, mas vive das muletas, porque ele não acredita que ele por si mesmo, em Cristo Jesus, pode dar novos passos sozinho. É um doente, um enfermo. Você entendeu isso? Então o que eu preciso? De ouvir a palavra e a palavra de Deus, crer nela e viver pela palavra. Eu vou te dar a característica do crente muleta. Depois você anota lá. O crente muleta é o crente de domingo ou de terça-feira, que só escuta a palavra domingo ou terça-feira. E quando a palavra lhe agrada, ele pega na muleta. Quando a palavra não agrada, ele bate na muleta. Mas o crente só de terça de quinta, ou de quinta, o dia que tem culto na igreja, aqui no nosso crente muleta da Valentim, é terça e domingo. Então ele vem, ele só abre a Bíblia terça e domingo. Ele só ora terça e domingo. Então ele espera que a muleta resolva o problema dele. Por isso, quando a muleta não faz o que ele quer que ele faça, ele vai bater na muleta, que é o pastor, ou é a liderança, ou é o cônjuge, ou é o irmão. É aquilo que você fez de muleta. Mas quando você começa a ir para ele e entender aquilo que a palavra de Deus diz, e você começa a acreditar nela, uau! Então você agora vai andar por fé. Nós vamos precisar sempre um dos outros. Nós vamos sempre precisar de um ombro amigo, alguém que me ame, alguém que ore comigo. Mas a partir do momento que eu ando pela fé, é porque eu ando na concordância dessa palavra. Então, meu irmão, quer vencer? Consulte o Senhor.
Quer vitória na sua vida conjugal? Consulte o Senhor. Entrou no enrosco financeiro? Consulte o Senhor. E você vai perceber algumas coisas que Deus fala sobre ativação financeira. Eu não preguei aqui, mas só dando um toque para você. Dízimos e ofertas. Ativação financeira. Honrar a Deus com as suas Provérbios, capítulo 3:8, se eu não me engano. Honra o Senhor com as tuas primícias, com os teus bens, com as tuas fazendas, com as tuas rendas. Mas se você não lê a Bíblia, você vai achar que a muleta está querendo seu dinheiro. Aí fecha a tua mente e você bate na muleta. E você sai. Porque você bateu na muleta. Porque a muleta tocou naquilo onde os amalequitas te aprisionou. Você está entendendo? Mas quando você começa a ler, olha a muleta, fala que você está lendo. Você, opa, isso é de Deus. Ó, manto. Isso é de Deus, hein? Ó, você fica até no mistério. Aí você começa a fazer aquilo que Deus falou. E o que vai acontecer com você? Exatamente aquilo que Deus disse que ia acontecer. Aí você fica assim, uau, é só vitória. Porque você obedeceu aquilo que Deus disse. É tão simples. Amém? Há um rio que desceu de sua glória, há um rio que morreu numa cruz, mas esse rio ao terceiro dia ressuscitou. Eu vou